Ouvintes da Rádio Planetário e Rádio Líder, neste momento estamos aqui para uma pauta de solidariedade, para contar um pouquinho a história aqui da Prof. Ângela, como todo mundo conhece ela aqui no nosso município de Espumoso. E uma pauta de solidariedade porque temos aqui uma história de vida para contar e, claro, né, sempre contando aqui com o apoio da nossa comunidade de Espumoso, que sempre foi muito solícita a quando a gente traz pautas desta natureza aqui na nossa reportagem. Neste momento está acontecendo aqui no nosso município a campanha Mãos Unidas pela Cura do Tumor Neuro Raro, da Prof. Ângela. Ela vai contar um pouquinho para nós aqui sobre essa história. Inclusive a gente recebeu um vídeo há poucos dias atrás aqui da Prof. Ângela, até ela falando que não era um golpe, para que muita gente, ao ver a campanha, não se assustasse, achando que era alguém utilizando o nome dela. Infelizmente a gente sabe que no mundo hoje as pessoas fazem isso. Então a Prof. gravou um vídeo, inclusive, que a gente teve acesso, onde ela explicava que não era um golpe, de fato era uma informação correta. Prof. Ângela, contar um pouquinho do que aconteceu, a gente conversava em off aqui há poucos minutos atrás, de quando a tua vida teve essa virada de chave, esse baque lá no ano de 2023, quando você foi amarrar o cabelo e percebeu uma bolinha no braço, né? um pequeno carocinho no braço. Para quem está nos acompanhando, o que aconteceu nesse momento e o que de fato é isso? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos rádio ouvintes da Rádio Planetário, Líder FM. E dizer que, às vezes, Deus coloca provas na nossa vida que Ele sabe do tamanho da nossa força e da nossa capacidade. E uma coisa que poderia ser inofensiva se mostrou algo muito raro, muito incomum, e um diagnóstico que gerou bastante vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade física, mas que gerou também uma fé gigante, uma força, uma superação de dizer que esse diagnóstico vai servir para mim ser ainda mais forte, para mim acreditar mais ainda em Deus e para mim fazer tudo o que fosse necessário para mim ficar bem e pela minha sobrevivência, porque eu não queria que as pessoas vissem em mim fragilidade, meu Deus, é uma vítima. Não sou uma vítima, tenho uma história muito linda de superação na minha vida desde a minha infância, construí uma história muito bonita aqui em Espumoso, e essa é só mais uma prova. E como todas as outras provas eu tirei nota máxima, Sim. Essa também eu vou tirar nota máxima e vou ser um testemunho do poder e do milagre de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Esse carocinho você percebeu num dia comum, no dia a dia, não tinha reparado, de repente percebeu que havia um carocinho ali no braço. Exato, Fernando. O que acontece? É uma característica que depois eu vim a descobrir dos tumores neurais. Os tumores neurais, ou para as pessoas entenderem, os tumores de nervos, tumores podem, de partes moles, eles podem acontecer em qualquer parte do corpo, e tumores de nervos também podem acontecer em qualquer parte do corpo, porque nós temos nervos em todas as partes do corpo. Mas o mais comum é que eles aconteçam no cérebro ou na coluna. Sim. Nos nervos periféricos, que é braços e pernas, eles são muito incomuns. E esse meu se mostrou mais incomum ainda, porque ele é um tumor de nervo periférico que se alojou, que se formou no plexo braquial da terça parte do braço direito. Começou com aquele carocinho que parecia uma noz, uma bolinha que eu sentia amarrando o cabelo, e é uma das características dos tumores de nervos. Você não percebe eles porque eles não aparecem, eles têm um crescimento lento, então eles às vezes ficam crescendo por anos e anos no teu corpo, até que em um determinado momento, ou num exame qualquer que você foi fazer, que não era por causa daquilo, você detecta e percebe ele, ou você percebe ele porque ele se apalpou, e a característica dele, que diferente de todos os outros tumores, ele é duro como qualquer tumor, então não é um cisto, não sente dor assim, não é de gordura, você apalpa ele
e ele dá choque. Uhum. Formigamento, porque como ele está nos nervos, se você apalpar em qualquer região dele aqui, eu não vou sentir dor, mas eu vou sentir choque que se espalha lá pro meu braço, lá para meus dedos, para a palma da mão, para a mão inteira. Por quê? Porque os nervos são elétricos, né? Então eles mandam impulsos elétricos. Então assim, esse tumor então se mostrou o diagnóstico foi muito difícil. Começou aqui em Espumoso, senti aquela bolinha, vai no médico, mostrar a bolinha. Dá choque, doutor, não sei o que é. Não, vamos tomar antibiótico, vamos fazer exame, não sumiu, vamos tirar para biópsia. O doutor Luiz, o doutor Vanderlei, que eu tenho minha eterna gratidão por terem preservado o meu braço. Vamos tirar para biópsia, um procedimento ambulatorial, tá? Vamos fazer biópsia. Não, aí quando eles abriram, se depararam com algo que 90% dos médicos que são clínicos, né, cirurgiões gerais ou coisa assim, não se deparam com uma coisa assim. Eles tiveram o bom senso de fechar e não mexer mais e me encaminharam adiante. Aí eu fiz ressonância magnética. A ressonância magnética veio, então, no dia 27 de dezembro de 2023, com o diagnóstico de hipótese diagnóstica principal, tumor de bainha neural. Que é o que acontece? Eles não conseguem precisar, como na ressonância, a maioria dos tumores, eles conseguem precisar se é maligno, se é benigno, que tipo de tumor é, esse tipo de coisa. Não. Nesse não, eles conseguem fazer uma hipótese diagnóstica, porque ele vai ter que ser analisado por um neurocirurgião que vai ter que decidir se tira ou não esse tumor para então enviar para uma biópsia ou não. Aí começa uma caminhada. Ninguém nunca ouviu falar sobre esse tipo de tumor, ou raras pessoas ouviram, levam aqui para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde muito prestativa, doutora Natália Werner na época, junto com a equipe telemedicina. Para quem nós temos que encaminhar a Ângela? Para qual profissional? É para um especialista em braço, um especialista em coluna, né? Quem? Sim. E aí era então a especialidade neurocirurgia. Neurocirurgia é muito raro de conseguir, muito difícil de conseguir consulta e muito raro de conseguir, né? Então conseguiram, mas por ser tumor é tudo teoricamente acelera um pouquinho, né? Então me encaminharam para neurocirurgia no Hospital de Clínicas em Passo Fundo, que seriam os que iriam me acompanhar. Demorou um tempinho, uns 60 dias para consulta. Fui. A primeira notícia que eu recebi é que eu teria que fazer mais exames e que a consulta seria inoperável, e que o tumor seria inoperável. Então, o tumor sendo inoperável, eu teria só que acompanhar, porque e conviver com o diagnóstico e com o crescimento e com a dor e com aquilo que ele viria trazer. Que ele seria tratado como um tumor benigno, porque 99% dos tumores neurais são benignos e quando são malignos são sarcomas de partes moles e aí são muito agressivos e tal. Então, pelo comportamento dele, pelas imagens, ele seria tratado como benigno e inoperável. É duro ouvir esse diagnóstico, que você vai ter que conviver com a ideia de que você vai perder o seu braço em algum momento da tua vida e que você vai ter que aprender a conviver com a dor, né? E suportar a dor. Mas vamos em frente, se é isso que temos pela frente, vamos. Volto para a consulta Enquanto isso eu fiz um exame de eletroneuromiografia, que é um de agulhas, para saber se está perdendo a força das mãos, do braço, dos nervos e tal. Nesse exame, o neurologista que fez o exame, ele me disse, ele era muito bom, e ele me disse assim, meio que o caminho que eu iria trilhar, sabe? E ele não errou em nada o caminho. Então eu fui para a consulta, ele disse assim que não deixasse, a não ser que fosse assim realmente
especialista ou um caso que não tinha mais como não acompanhar, não esperar, não deixasse mexer no meu braço, porque eu já dei muita sorte em não perder o braço aqui em Espumoso. Sim, sim. Aí, então, a equipe que iria me acompanhar em Passo Fundo pelo Hospital de Clínicas, que seria a equipe de do Dr. Leonardo Frigueto, abriu mão do caso e o hospital e encaminharam para Porto Alegre alegando incapacidade técnica. Eles não tinham os recursos necessários para me acompanhar, né? Porto Alegre, o processo então é tudo via GERCOM, que é o sistema SUS. Foi para processo para Porto Alegre, ficou uns 3, 4 meses lá em Porto Alegre processo. E o processo, eu nem cheguei a ir a Porto Alegre. O processo retornou para Passo Fundo, pelo sistema, para mim ser avaliada por neurocirurgião do São Vicente. Ok, então, você imagina o desgaste emocional de todo esse processo. E até então, eu não tinha conversado ainda, frente a frente, com um neurocirurgião. Só tinha conversado com residentes de neurocirurgia e com outros médicos. Então, o que acontece? Como uma pessoa muito curiosa, eu estudei muito sobre esse assunto. Sei dizer tudo e mais um pouco sobre tumores neurais, sei dar aula sobre o assunto, assistir vídeos, assistir tudo que eu pude fazer. E tudo que eu assistia me deixava ainda mais preocupada, porque eu via que não via nada igual ao meu. Era tudo nada igual ao meu, é tudo muito difícil, tudo muito raro, tudo muito, sabe? E aí foi indo à frente, então chegamos então com a luta da Secretaria de Saúde, com orações e fé, porque eu acredito que Deus abre as portas que ninguém consegue abrir. Fui direcionada então para o Dr. Moisés Augusto Araújo em setembro de 2024. Então isso já tinha se passado quase um ano da descoberta do tumor e da caminhada que eu vinha fazendo. Já eram 9 meses de incertezas. Aí, quando cheguei no Dr. Moisés Augusto Araújo, ele me examinou, olhou o sistema e ele disse assim: é um tumor neural, é um tumor muito incomum, raro, numa localização muito difícil, mais incomum ainda, e ele está em crescimento, mas no momento ele não é cirúrgico, é cirúrgico, mas nós não temos uma cirurgia, uma abordagem para fazer nele. Você vai fazer mais exames e eu vou estudar com a minha equipe e te prometo descobrir uma técnica, uma abordagem cirúrgica que seja o menos agressiva possível. E assim ele fez. Eu fiz mais ressonância, fiz mais exames e ele descobriu uma abordagem. Então, dezembro de 2024, ele autorizou essa abordagem cirúrgica. É uma abordagem, é uma cirurgia que tem 6 casos documentados no mundo. 6 casos de sucesso, 100% de sucesso. E eu já falei para ele, eu serei a 7ª, serei o 7º caso de sucesso. E nós tínhamos a expectativa que eu seria operada em breve, né? Mas sabíamos que eu teria uma grande burocracia pela frente, porque esse tipo de cirurgia precisa ser feita com uma tecnologia neuromonitorização intraoperatória. Que é o que acontece, o que eles vão fazer, explicando para as pessoas. Um outro médico, que é o neuromonitorizador, que tem o equipamento, durante a cirurgia eles vão ligar eletrodos em todos os nervos aqui. E vão ir dando choques, e à medida que o médico vai mexendo, vai apontando lá se pode ou não cortar este nervo. Se vai trazer alguma lesão mais grave ou não. Por que isso? Porque sem a neuromonitorização intraoperatória, o médico disse que ele não realizava a cirurgia. Ela não realiza sem a neuromonitorização. E nem eu deveria dar o meu braço. Porque sem a neuromonitorização intraoperatória é 100% perca de braço.
Aí, então, perca dos movimentos, no caso, da força, da sensibilidade de todo o braço. E aí, então, o que ele me disse? Então, assim, ele fez tudo o que estava ao alcance dele. Ele autorizou a cirurgia, ele encaminhou documentos dizendo da importância da neuromonitorização, justificando, falando do risco de dano nervoso, do risco de dano venoso, vascular, no caso, porque o tumor, além de estar alojado nos nervos aqui do plexo, ó, ele está aqui, ele está comprimindo a artéria braquial. Então, artéria é artéria, né? Sim, a gente tem que pensar. Então, assim, é risco de óbito, é risco de dano venoso, é risco principal de danos neurais. E aí, então, uma equipe muito grande, tecnologias muito de alta geração, de última geração, e sem a neuromonitorização não ocorreria. E realmente, um ano de luta por esta neuromonitorização intraoperatória. A cirurgia já estava aprovada, porém, eu precisava da neuromonitorização. O SUS não cobre, não é um protocolo do SUS, a neuromonitorização intraoperatória, era um orçamento de R$9.000. O SUS não cobre, a Secretaria de Saúde também não teve como cobrir esse valor. E aí o caminho que restou foi a justiça. Mas aí nessa questão de caminho que restou a justiça, é muito desencontro de informação, sabe, Fernando? Você chega num lugar, uma pessoa te diz uma coisa, você chega no outro lugar, a pessoa te diz outra coisa. E aí tu vai para um lugar, vai para o outro. E assim, até que felizmente eu consegui falar com o próprio médico neuromonitorizador e disse para ele: doutor, eu tenho que pagar 9.000 para o senhor e tenho que pegar um recibo e levar lá para a Secretaria de Saúde para eles encaminharem para o jurídico, para eu não perder a cirurgia e tal. E ele só me falou por telefone: não é assim. Essa informação está equivocada, eu não posso receber nenhum tipo de valor de você. Você vai ter que ser tudo via jurídico. Daí conseguiu pessoas para me informarem dentro do São Vicente qual seria o caminho que eu deveria seguir. Então, assim, após as orientações recebidas do jurídico lá do São Vicente, das pessoas que me orientaram, eu busquei um escritório aqui em Espumoso, busquei o escritório do Matheus Parisotto, da Elis Parisotto. O Matheus Parisotto foi o advogado que me assessorou, meu ex-aluno, competentíssimo, fez um trabalho primoroso. E então agora, depois com todas as documentações, tudo que a gente conseguiu juntar tudo, agora em 9 de janeiro a gente conseguiu eliminar, que a justiça determinou então favorável a realização da cirurgia com a neuromonitorização intraoperatória, dizendo ao Estado então que o Estado deveria cumprir isso com urgência, sob risco de bloqueio das contas do Estado. Em 72 horas. Seriam em 72 horas. Então, eu levei essa liminar lá na Secretaria de Saúde e a secretária, Letiane, me orientou, então, que o processo assim, não é assim tão rápido, de 72 horas, que ela encaminharia para o jurídico aqui e que, então, esse processo, então, agora ele tem passos a serem, né, burocracias. Bloqueia as contas do Estado, o Estado se pronuncia, a Justiça confisca o valor, passa esse valor para o município, daí que o município faz o pagamento. É todo um trâmite, né? Tem todo um trâmite para seguir agora, mas que esse trâmite agora é questão de dias, não tem mais muita espera, né? Não tem mais muito o que fazer, a cirurgia vai acontecer com neuromonitorização intraoperatória, como ela tem que acontecer. E aí, então, depois desses 2 anos, assim, veio agora a questão do esgotamento, além do esgotamento emocional, né? Que ao longo dos 2 anos eu tive acompanhamento de terapia. Desde 2023. Né? Tive acompanhamento de terapia, trabalhei muito, fiz tudo que era necessário para mim ficar bem. A vida não podia parar. A vida não parou e não podia parar e não pode parar. Fiz tudo que era necessário para mim ficar bem, porque eu não sou uma vítima desse mundo. Eu sou uma pessoa com um diagnóstico que poderia ser muito pior do que é. Então, vamos enfrentar, né? Então, assim, agora realmente
ao sair essa liminar e a cirurgia está assim para sair, eu precisei lançar essa campanha desse Pix solidário. Não coloquei valor nenhum, é de coração. A pessoa que puder contribui com o valor que ela quiser e puder contribuir. Porque assim, chegou um esgotamento, eu não tenho mais para onde pedir recurso, Sim. Eu não tenho mais aonde pedir empréstimo nem nada, porque eu já fiz todos os que eu podia no Banrisul, sabe? Porque Sim. É uma caminhada muito longa, é exame, é se deslocar, é fazer isso, é fazer aquilo, é correr. O advogado terá que, né, o escritório terá que ser pago, né? Tem Sim. Um valor, né, pro escritório, para o processo. E eu vou ter gastos, porque a cirurgia, a internação, tudo é SUS. Sim, sim. E com certeza eu vou ter muitas coisas pelo SUS depois Exato. Também. Sim. Mas eu não sei o que me espera. Sim. É uma cirurgia muito delicada. Até 6 casos no mundo. Né? E até para quem está nos acompanhando, sabe que hoje um pós-operatório demanda de cuidados, né? E a gente, no teu caso, em que é o teu braço dominante, é o braço que tu, como a gente fala, o braço dominante é o braço que a gente se apoia, né? É o nosso suporte, é o que a gente tem maior habilidade. E aí tem o pós-operação, tu vai ter que ter alguém junto contigo, e aí vai ter que contratar alguém, uma enfermeira, alguém que consiga tirar esse suporte, ou até nos cuidados do dia a dia também, até inclusive mandar um grande abraço aqui à Bárbara Estrela, a professora Bárbara, que entrou em contato conosco, passando essa história, e que também vai estar indo junto contigo. Então nada mais justo, como tu disse antes, que tu consiga subsidiar a alimentação dela também, ela vai estar te acompanhando. Então quer dizer, são gastos que a pessoa tem no dia a dia e que ela vai precisar, né? E como tu falou, tu nunca pediu nada para a comunidade, a própria comunidade te conhece, inclusive a gente chegando aqui, já tinha aqui o Leonardo, que foi teu aluno, ou seja, o pessoal que, teu próprio advogado foi teu aluno também, então quer dizer, as pessoas te conhecem. A Bárbara, né? Foi minha aluna. Exato. A Bárbara foi minha aluna, hoje é minha colega de trabalho e uma amiga querida que vai abandonar filhos, marido, família por 3 ou 4 dias, que é o período previsto de internação com uma passagem por UTI, Sim. Porque é uma cirurgia longa de 6 a 8 horas no mínimo. Sim. Então, assim, que vai ter, né, todo esse processo delicado e que não vou precisar pagar uma estadia para ela lá, porque ela tem um apartamento de uma irmã que ela pode ficar em frente ao hospital, mas eu digo para ela, não, eu tenho que subsidiar pelo menos a tua alimentação, ela não está me cobrando, mas é da ética, da moral do ser humano fazer as coisas, né? E aí, assim, já entrei em contato com uma pessoa, uma vizinha que mora no mesmo pátio que eu, que é auxiliar de enfermagem, que vai me dar quando eu chegar em casa, o suporte que eu vou precisar para higiene, para medicamento, para curativo, para, né? Sim. Vai ser um pós-operatório de cuidados, né? É nervo, né? Tem que me preservar, imobilizado, talvez até sem sensibilidade e tal. E aí ela vai me cobrar um valor que a gente já conversou de R$100 ao dia, né? Para a primeira semana me dando um suporte maior, né? As primeiras 2 semanas, para os cuidados maiores. E aí depois a gente ajusta à medida que for necessário. Claro. Eu sou uma pessoa muito autossuficiente e muito independente. Vou procurar me virar ao máximo sozinha, mas é aquela coisa que talvez Deus também esteja querendo me ensinar a pedir ajuda, a fazer um Pix solidário, que Deus talvez esteja querendo me ensinar que eu preciso me permitir ser cuidada, me permitir cuidar da minha cirurgia, da minha recuperação da melhor forma possível. Então, assim, comunidade, assim, eu sou professora, vou ter agora, quando eu me afastar por conta da cirurgia, uma licença médica, eu perco algumas horas que eu tinha nos últimos anos. Eu também tenho, quando a gente entra em licença, a gente não recebe o auxílio refeição, então vai ter uma redução no salário. E os gastos vão aparecer e a gente não sabe o que vem ali na frente. Digamos que apareça um procedimento, um exame, alguma coisa que eu tenha que fazer, que o SUS não vai cobrir, assim como não cobria essa neuromonitorização, e eu preciso dispor de um valor imediato. Sim. Eu preciso ter esse valor. Exato. Então, assim, dizer para a comunidade, assim, que se as pessoas não puderem me ajudar, nossa, não tem problema nenhum.
rezem por mim, façam uma oração por mim. Mas se puderem me ajudar com R$5, Sim. já é muito, muito, e vai ser muito bem-vindo. E eu faço questão de atualizar tudo que eu fizer sobre esse valor, que nem eu falava contigo, já entrou alguns valores. Sim, e eu já, né, já fui precisando comprar coisas, até mesmo para cirurgia, né? Sim. Vai precisar pijama especial, vai, né, de abotoar na frente, vai precisar coisas assim, mas assim, não tô pedindo dinheiro para isso, eu tô pedindo dinheiro justamente porque realmente eu cheguei num momento em que eu preciso de ajuda. Já pensando também, né, no pós-operatório. E vai dar tudo certo, com certeza, como tu falou, tu tá na mão aí de bons médicos também, e também tem aquele que tá lá em cima, né, que coloca pessoas sempre bacanas na vida da gente, com certeza vai dar tudo certo. Agora, foi uma luta aí de 2 anos, eu acho que o pior momento tu passou aí, que era de ir atrás, não ter essa certeza, ficar em dúvida do que era, como tu disse, ao ponto dos médicos não saberem com o que eles estavam lidando ali, né? Então, com certeza, as coisas vão melhorar. E eu vou passar aqui, inclusive, para quem está nos acompanhando, a chave Pix, né, da Prof. Ângela, para você que está nos acompanhando, é o celular da Prof. mesmo, é o número 54 99205 3882, 54 99205 3882. É uma conta no teu nome mesmo, né, Isso. Prof? E se as pessoas puderem só colocar lá na descrição doação, porque daí depois eu não sei lá na frente, quando entrar bastante Pix, e quando entrar bastante Pix na minha conta, talvez a Receita Federal questione, né? E com certeza com toda essa campanha eu vou ter como justificar, mas né, se puderem escrever doação. E lembrando, pessoal, até para deixar isso para você que está em casa, a gente sabe que infelizmente tem muitos golpes. A gente acompanhou semana passada aquele menino que subiu lá no Pico do Paraná. A família em nenhum momento divulgou o Pix, tinha gente criando Pix em nome da família. Então esse Pix que eu acabei de passar aqui, que é um número de celular 549 9205 3882, é a conta pessoal da professora Ângela. Então, se alguém passar um Pix aí no nome de outra pessoa que não seja da Prof. Ângela, não faça. Por isso já tem um Pix aqui pessoal dela, né? Então isso é bom a gente deixar, né, para você que está em casa, não acabar ainda alguém, porque sempre tem nesse momento alguém que vai querer usar dessa situação. Então esse Pix é no nome da professora Ângela, fica bem transparente aqui para vocês. Inclusive tem um canal aqui no grupo do WhatsApp, que é o SOS Cura da Prof. Ângela. Eu criei um grupo para atualizar as pessoas. Por exemplo, com as pessoas que já estavam no grupo até a hora que eu vim para cá, eu disse, estou indo lá na rádio porque o Fernando me convidou para dar uma entrevista, falar sobre o diagnóstico, sobre a história do caso. Estou indo lá. Então, né, é lá que eu vou ir atualizando. Ó, pessoal, aconteceu isso, ó, pessoal, aconteceu aquilo, para as pessoas saberem, né? Exatamente. Tá certo, tá aqui então o bate-papo de hoje, trazendo aqui essa pauta de solidariedade. Prof. Ângela, a gente, em nome aqui da Rádio Planetária, a gente deseja uma cirurgia e que tudo dê certo, que as coisas aconteçam da melhor forma. Logo, logo a gente vai ter a Prof. Ângela aí dando aula de novo, vai estar tudo certo, vai ser, como tu disse, um testemunho aí para contar, né? Sabe, Fernando, que o que mais me emociona é essa questão da sala de aula, sabe? Porque a minha vida toda, ela é construída em cima do meu sonho de ser professora com 3 aninhos de idade antes de ser adotada, sabe? Que eu queria ser prof. E nesses 27 anos de profissão, eu nunca não iniciei um ano letivo. Exato. E a coisa que eu mais amo fazer na vida é vocação, né? Ser professora. Eu nasci para isso, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que o médico dos médicos, que é Deus, ele já abençoou, ele já me iluminou. E se ele demorou 2 anos abrindo portas ou fechando portas, agora era o momento, era porque não era um momento certo. Exato. E o tempo que ele demorar a partir de agora para essa cirurgia acontecer é o tempo necessário para as pessoas certas estarem no lugar certo para essa cirurgia ser bem sucedida. Porque se não for para ela ser bem sucedida, ele não abriria as portas ou não vai abrir as portas, né? E como é um tumor raro, naquele momento faltava informação, né? Não se sabia. Agora já tem um laudo
correto, né, com médicos corretos que trabalham com isso, que com certeza vai ser uma cirurgia bem sucedida. Eu tenho certeza disso, e eu vou contar daqui a alguns meses o testemunho e vou estar lá no Clemente dando aula e continuando com o meu sonho de ser professora. Exatamente. E quando a prof sair da cirurgia, a gente, claro que vai esperar ela fazer a recuperação, mas a prof volta aqui conosco também. Com certeza. Vamos fazer um cafezinho especial para ela aqui contar, né, essa trajetória. Inclusive, grava o vídeo lá no hospital, a Bárbara grava, passa para vocês, vai atualizando toda a situação. Exatamente, está aqui a nossa pauta de hoje com a professora que nos traz justamente as informações. E lembrando para você que está nos assistindo, né, tem condições de ajudar? Faça um Pix. Eu não tenho condição agora, Fernando. Então, mande boas energias, faça uma oração, com certeza quem está lá em cima abençoa também você que está aí do outro lado. Eu volto para a nossa redação jornalística com imagens de Leonardo Rocha, jornalista Fernando Popper.